Existe uma sensação que muita gente tem, mas quase ninguém sabe explicar direito. Não é exatamente tristeza, não é exatamente preguiça, não é falta de vontade no sentido simples da palavra. É algo mais profundo. É como se a energia simplesmente não estivesse mais lá. Como se até as coisas mais simples exigissem um esforço maior do que deveriam. Levantar da cama, responder uma mensagem, começar uma tarefa, sair de casa. Tudo parece um pouco mais pesado do que antes. E no começo isso parece só uma fase, um momento ruim, um período mais cansativo. Mas quando isso se repete por dias, semanas ou até meses, começa a surgir uma dúvida difícil de ignorar. Por que eu não tenho mais energia para nada? E o problema é que, na maioria das vezes, a resposta mais comum é a mais injusta. As pessoas olham para isso e pensam que é falta de disciplina, falta de foco, falta de esforço. E com o tempo você mesmo começa a acreditar nisso. Começa a se cobrar mais. Começa a tentar forçar produtividade, forçar motivação, forçar energia. Só que isso não resolve. Porque o problema não é falta de força, é excesso de desgaste. A verdade é que a sua energia não desapareceu do nada. Ela foi sendo consumida aos poucos. Um dos primeiros sinais disso é quando até começar algo simples parece difícil. Não é que você não saiba o que fazer. Não é falta de clareza. É aquela sensação de que começar exige mais do que você tem disponível naquele momento. Então você adia. Deixa para depois, e quanto mais você adia, mais isso pesa, e mais difícil fica começar. Isso cria um ciclo. Você não faz porque está sem energia, e fica mais sem energia porque não faz. Outro sinal é a sensação constante de cansaço, mesmo sem ter feito algo que justificasse isso. Você olha para o seu dia e pensa que não fez tanto assim, mas ainda assim se sente esgotado, como se tivesse passado por algo muito mais intenso do que realmente aconteceu. E isso confunde, porque não parece lógico. Mas faz sentido quando você entende que o desgaste não é só físico, ele é mental, é emocional. Pensar cansa, se preocupar cansa, se cobrar o tempo todo cansa, tentar manter tudo sob controle cansa. E quando isso acontece todos os dias, a sua energia vai sendo drenada de forma silenciosa. Existe também a dificuldade de sentir motivação. Aquela vontade natural de fazer as coisas simplesmente não aparece mais com a mesma frequência. Antes, algumas atividades despertavam interesse. Hoje parecem neutras, sem graça, sem estímulo. E isso não significa que você deixou de gostar dessas coisas. Significa que a sua mente está sobrecarregada demais para reagir como antes. Outro ponto importante é quando o descanso deixa de funcionar. Você para, tenta relaxar, tenta fazer algo leve, mas não se sente melhor depois. É como se o descanso não fosse suficiente para recuperar o que está sendo perdido diariamente. E isso acontece porque o problema não é apenas o tempo de descanso. É o estado constante em que você está. Se a sua mente não desacelera, o seu descanso não se completa. E aí entra um comportamento muito comum: a fuga através da distração. Você passa horas no celular, assistindo vídeos, rolando a tela sem perceber o tempo passar. Não porque aquilo é tão interessante, mas porque é mais fácil do que lidar com o que está acontecendo dentro da sua própria mente. A distração vira uma forma de alívio, um jeito de não precisar pensar. Mas isso não devolve energia. Só adia o cansaço. Outro sinal silencioso é a dificuldade de tomar decisões simples. Coisas pequenas começam a parecer mais complicadas do que deveriam. Escolher o que fazer, por onde começar, o que priorizar. Tudo exige mais esforço mental. E isso acontece porque a sua mente já está ocupada com coisas demais. E quando a mente está cheia, qualquer decisão pesa. Existe também a sensação de estar sempre atrasado, mesmo quando não está. Como se sempre houvesse algo pendente. Algo que você deveria estar fazendo. Isso gera uma pressão constante, mesmo em momentos em que você poderia estar descansando. E isso impede que você realmente descanse. Outro padrão muito comum é a autocrítica. Pensamentos negativos sobre si mesmo começam a aparecer com mais frequência. Eu estou sendo improdutivo. Eu deveria estar fazendo mais. Eu estou ficando para trás. E com o tempo isso começa a parecer verdade. Mas não é. Você não está sem energia porque é fraco. Você está sem energia porque está sobrecarregado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Outro ponto importante é quando até as coisas que você gostava começam a perder o sentido. Não trazem mais a mesma sensação. Não geram mais o mesmo envolvimento. Você ainda faz, mas sem presença, sem sentir muito. E isso não é falta de interesse. É um sinal de que a sua mente não está conseguindo responder como antes. Existe também a dificuldade de simplesmente parar.
Ficar em silêncio começa a ser desconfortável. Então você tenta preencher o tempo com qualquer coisa, mesmo quando claramente precisa descansar. Porque parar de verdade significa encarar o que está acontecendo por dentro. E isso nem sempre é fácil. E aos poucos, você entra em um estado onde tudo parece exigir mais esforço. Tudo parece mais pesado. E a energia que antes vinha de forma natural, agora parece distante. Mas ela não desapareceu. Ela está sendo consumida. Consumida por excesso de estímulo, excesso de cobrança, excesso de preocupação, excesso de atividade mental. E enquanto isso continuar acontecendo, tentar recuperar energia só com descanso não vai ser suficiente, porque o problema não é só o quanto você descansa, é o quanto você se desgasta. E esse desgaste não é sempre visível, não aparece de forma clara, não é algo que as pessoas percebem facilmente, porque você continua funcionando, continua fazendo o que precisa. Continua seguindo a rotina, mas por dentro existe um esforço constante que ninguém vê. E isso cansa mais do que deveria. O primeiro passo não é se forçar mais, não é tentar aumentar sua produtividade, não é se cobrar mais ainda, é entender. Entender que isso não é preguiça, entender que isso não é falta de vontade, entender que isso é um sinal de que algo precisa ser ajustado. E às vezes, tudo começa com algo simples, perceber que você não está sem energia por acaso. Perceber que existe um motivo. Perceber que isso não é só o seu jeito. Agora me diz uma coisa. Você sente que perdeu a energia? Ou que ela está sendo consumida aos poucos? Comenta aqui. Quero entender quantas pessoas também estão passando por isso e nem tinham percebido. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje.